A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, amém. Deixa eu colocar aqui, gente, esqueci de colocar na aula de hoje. Amém, coloquei aqui, amém. Hoje a gente vai estudar Isaías 24, né? Quase que a gente não tem aula hoje, né? Até 5 e pouco eu não tinha mandado nada nos grupos, eu tava na rua. Eu cheguei aqui, mas começando a dar uma rinite doida. Mas vai dar certo, né? Amém, vai dar certo com a graça de Deus. E hoje a gente vai estudar Isaías 24, né? Então eu enviei meio em cima da hora que ia ter a aula hoje, né? Mas amém, vai dar certo. Hoje a gente vai falar sobre Isaías 24. Do capítulo 24 até ali, o capítulo 27, o livro de Isaías, ele começa um novo período, né, no livro de Isaías. Na verdade, começa com uma nova mensagem, tá? Do capítulo 24 até o capítulo 27 é considerado ali, né, o Apocalipse de Isaías. São termos escatológicos ali que são falados, são termos realmente do fim dos tempos, tá? Então, a partir agora do capítulo 24, a gente vai... Eu tomei remédio pra rinite, né? Pra alergia, então eu tô um pouco lenta, gente, mas vai dar certo. Em nome de Jesus, amém. Então, a partir do capítulo 24, a gente vai observar que Isaías vai começar a falar sobre o julgamento de todos os povos, de todas as nações, tá? E o que ele fala agora, a gente também encontra na escatologia, né? Ou seja, no fim dos tempos, tá? No estudo dos fins do fim dos tempos. Ou seja, ali no livro de Apocalipse a gente também vê isso, tá? No restante da Bíblia, onde se fala sobre escatologia, a gente encontra também o que Isaías está falando aqui. Então agora Isaías vai concentrar a mensagem dele para todas as nações, tá? Até agora a gente lembra que Isaías vinha falando sobre algumas nações. Isaías veio e falou sobre o julgamento sobre os filisteus. Isaías veio e falou sobre o julgamento sobre o Egito, né? Isaías veio e falou sobre julgamento sobre a Etiópia, né? Julgamento sobre Edom, né? Sobre várias nações, Moabe, né? Então ele veio falando sobre várias nações. Agora, no capítulo 24, o que Isaías faz? Isaías falou, é o seguinte, Deus vai julgar todo mundo. Até as nações que eu não falei aqui, porque tem nações que eu não cheguei a falar aqui sobre as profecias, elas também vão ser alcançadas pelo julgamento de Deus. É esse o intuito de Isaías aqui. Então Isaías estava falando sobre o julgamento das nações, inclusive sobre a nação de Israel, e agora Isaías fala, é o seguinte, na verdade todo mundo vai ser julgado. Seja rico, seja pobre, seja humilde, seja a pessoa mais importante, seja lá o que for, seja lá quem for você vai ser julgado por Deus, tá? É nesse sentido agora que Isaías vem falando. Mas Isaías também agora chama a atenção para a justiça de Deus. E Isaías diz que os justos se alegrarão, porque verão a justiça. Quem tem que se preocupar são os ímpios. Quem tem que se preocupar são os injustos. Mas os justos se alegrarão. E é nesse sentido que Isaías vem falando, tá bom? E a gente vai ver isso agora no capítulo 24. Eu vou orar agora e a gente começa a estudar o capítulo 24, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Meu Deus, que venhamos a aprender mais de Ti, que venhamos, meu Deus, a compreender a Tua palavra com clareza, que ela venha ecoar dentro de nós, nos transformar a nossa mente, os nossos corações, que venhamos, meu Deus, a andar pautados nela, que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e nos guiar, nos orientar de uma forma clara, para que não venhamos a pecar contra Ti, para que não venhamos a nos desviar dos teus caminhos. Nós depositamos em Ti toda a nossa confiança, nós cremos em Ti, Deus, e esperamos de Ti. E que nós, meu Deus, tenhamos as nossas veredas endireitadas por Ti, que o Senhor endireite os nossos caminhos, porque nós precisamos de Ti, que o Senhor nos dê um novo coração, que o Senhor, meu Deus, nos transforme completamente. Em um nome de Jesus, que haja transformação em nossas mentes, em nossos corações e em nossas atitudes. Que venhamos a ser convencidos pela Tua palavra
e levados ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira transformação de consciência e de atitudes. Amém. Deus, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos proteja, Pai, de todo o ataque do maligno, que o Senhor nos revista com a sua armadura, coloque em cada um de nós o seu capacete, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor fale aqui, meu Deus, usando a minha boca, que o Senhor me purifique para ser usada pelo Teu Santo Espírito, para ser usada por Ti, Deus, porque eu sei que eu não sou merecedora, Deus, em mim há pecado, então que o Senhor me purifique, me santifique neste momento, para que o Teu Espírito Santo me use e que de mim saia somente a Tua verdade, que a Tua palavra saia da minha boca de uma forma apaixonante, de uma forma irresistível para aquele que a ouve, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, perdoai os nossos pecados e as nossas ofensas, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, olhe para conosco com seu olhar de mansidão, com seu olhar de amor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Estica para conosco a tua paciência, Senhor, porque nós precisamos dela. Que venhamos a experimentar da tua benignidade todos os dias das nossas vidas. Que venhamos a experimentar a tua bondade, Senhor, amém. Que o Senhor faça ainda hoje os seus milagres, que o Senhor, meu Deus, mostre para todo este povo, meu Deus, que o Senhor ainda é Deus, que o Senhor está vivo, que o Senhor ainda está aqui, que o Senhor ouve aqueles que são seus filhos e que o Senhor atende a orações, Deus, que assim seja, Pai, para honra e glória do Teu nome, que venhamos a diminuir, que o Senhor cresça, que as nossas vidas sejam para testemunho vivo do Teu poder, para a honra e glória do Teu nome e para crescimento do Teu reino, Senhor. Amém. Derrama sobre nós da tua sabedoria, porque a tua palavra diz que todo aquele que pedir sabedoria lhe será dado. Então, Deus, em nome de Jesus, nos dê da tua sabedoria, Senhor, e nos ensina a obediência, porque a tua palavra também diz isso, que a sabedoria sem obediência não passa de tolice, Senhor. Salomão, o homem mais sábio do mundo, a tua palavra diz isso. Quando ele deixou de te obedecer, ele se tornou um homem tolo. Então, que o Senhor nos ensine a sabedoria e nos ensine também a obediência. Que o Senhor transforme os nossos corações e nos dê a disposição, Senhor, para aceitarmos a tua vontade, ó Senhor, porque é nela que temos prazer, ainda que não seja nossa, mas que a tua vontade seja feita, Deus, amém. Que os seus planos se realizem, Senhor, e que o Senhor cumpra todos os seus desígnios sobre cada um de nós, segundo a tua misericórdia e segundo a tua graça. Que venhamos a ser contemplados pela tua benignidade e por tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A paz do Senhor Jesus Adriano, a paz do Senhor Jesus Moniz, a paz do Senhor Jesus Maria, minha amiga, amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, tá? A gente vai fazer agora Isaías 24, tá? A gente começou uma rinite, eu falei, né? Hoje eu mandei tarde que eu ia dar aula, hoje já era 5 e pouco, quando eu cheguei em casa 5 e pouco, eu achei que não ia dar tempo. Eu tinha mandado em uma turma que eu não ia dar aula hoje. Aí cheguei 5 e pouco em casa, aí eu falei, dá tempo de eu dar aula, só que eu comecei a ter uma rinite louca. E eu tô ainda, né, espirrando bastante, eu tomei um remédio para rinite, então eu dá um pouquinho de lentidão, né? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, amém, com a graça de Deus. No início da aula de hoje eu falei, a gente estava estudando o livro de Isaías, né? Vamos lembrar qual o momento histórico que a gente está aqui? A gente está há 8 anos da tomada do Reino Norte, tá? Então faz 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Assíria, restou o Reino de Judá. Só há agora o Reino de Judá. O Reino Norte foi levado lá para a Síria e vai ficar lá um bom tempo, a gente vai ver. Eles vão voltar só depois lá para frente, depois do decreto ali que libera o povo judeu, tá? Então só lá para frente que eles vão voltar. Então, o Reino Norte agora a gente não vai falar mais, tá? Por enquanto não vamos falar mais do Reino Norte, vai demorar até a gente falar de novo do Reino Norte. Então, a gente está neste momento da história, passou 8 anos que o Reino Norte foi levado pela Síria e o Reino Sul está resistindo, né? O Reino Sul está resistindo à Síria. Só que o Reino Sul caiu. O Reino Sul caiu na fé. O Reino Sul caiu na obediência.
né? A gente lembra, no início do reinado de Ezequias, o Reino Sul teve um avivamento ali, onde eles destruíram todos os altares pagãos, né? Reformaram o templo, começaram a adorar ao Deus de Israel novamente, começaram a obedecer a lei, né? A lei era ensinada novamente, e eles creram, eles voltaram a crer, aquele amor, né? Aquele avivamento, aquela volta do primeiro amor, eles voltaram, eles conseguiram. E a Bíblia diz que tudo foi bem enquanto eles obedeciam, enquanto eles ainda sentiam aquele amor, né? Mas agora nós estamos no 14º ano do reinado de Ezequias. 14 anos se passaram e o povo esfriou, né? Então o povo do Reino Sul começou a esfriar, já não fazem mais orações, já não clamam mais a Deus, já não falam mais com Deus, já não ouvem mais a lei, já não fazem mais sacrifícios, e começaram a erguer ali alguns altares pagãos, buscando um reforço de outros deuses, né? E eles se esqueceram. E o rei Ezequias também começou a vacilar, né? O rei Ezequias era aquele que queria servir a Deus, obedecer a Deus, né? Só que a gente observa muito isso na história de Israel e na história do reino de Judá, que eles buscavam muito a ajuda de homens. Em vez de buscar a ajuda de Deus primeiro, em vez de se dobrar a Deus e buscar que Deus o ajudasse, eles buscavam primeiro estratégias humanas. E Ezequias começa a pensar nisso, tá? Porque a Síria, né, devido a esse amornamento, a esse esfriamento que teve aí no Reino Sul, Deus, o livro de Isaías, a gente viu na aula passada, que Deus começa a tirar a proteção sobre o Reino Sul e permite que os inimigos comecem a perturbar o Reino Sul para ver se o Reino Sul acorda, né, para ver se o Reino Sul volta para Deus. E o reino da Síria invade o reino de Judá. Então, o rei Senaqueribe, que aqui nessa época, no 14º ano do reinado de Ezequias, era o rei Senaqueribe na Síria, ele começa a invadir territórios de Judá. E ele começa a, derrubar muralhas e conquistar cidades em Judá. E quando Ezequias sabe disso, quando Ezequias fica sabendo que a Síria está vindo e está conquistando, está entrando no território de Judá e conquistando aqueles territórios, Ezequias fica com medo, Ezequias se preocupa. E Ezequias, a primeira ação de Ezequias é fechar Jerusalém, fechar a capital. Então ele vai e fecha o portão da cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém, ela era toda protegida por um muro, por uma muralha. Então ele fecha o portão ali de forma a resistir à Síria. Tá? A intenção de Ezequias era fazer como Oséias fez, que resistiu por 3 anos ao cerco e acabou depois entregando ali a cidade, porque não dava para resistir mais, porque faltava comida, faltava bebida, faltava um monte de coisa, né? E esse é o intuito de Ezequias, resistir. Então, Ezequias, a gente lembra na aula passada que Ezequias começa a criar estratégias para que o cerco dure, para que ele aguente mais tempo do que Oséias aguentou. Então ele começa a cavar poços na cidade para ter mais tempo de água. Ele começa a desviar ali os rios, né, para que tenha mais irrigação ali na cidade, para que eles possam continuar ali usando o solo. E ele começa, né, a destruir as casas e reforçar os muros com aquelas casas que foram destruídas. Ele começa a pegar as pedras daquela casa e jogar ali no muro para reforçar aquele muro, para ele não ser destruído pela Síria e a Síria tomar Jerusalém. Então a gente lembra que nesse contexto Isaías fala, ô Ezequias, vocês quiseram buscar ajuda do Egito, porque a gente lembra que a primeira opção de Ezequias foi pedir ajuda para o Egito.
ir para a Etiópia. E Isaías falou, não, vocês não devem aceitar a ajuda do Egito nem da Etiópia, porque eles não vão poder salvar a si mesmos, muito menos salvar vocês, porque o Egito e a Etiópia vai ser levado pela Síria. E vai. Então, Ezequias pensou, então eu vou pedir ajuda para Tiro, porque Tiro também é uma potência, né? Tiro é a potência marítima da época. Então eu vou pedir ajuda para Tiro, ele pode me salvar da Síria. E Deus então chega e fala, não, Tiro também não vai te salvar da Síria. Não adianta pedir ajuda para Tiro. Não adianta pedir ajuda para Edom. Não adianta pedir ajuda para nenhum país, né? E Isaías vem vindo nesse sentido de falar que os países que Ezequias pensa em pedir ajuda cairão. Então, se eles não podem salvar a si mesmos, como salvarão Judá? Então, Isaías fala, engraçado, vocês começaram a criar estratégias humanas, vocês pensaram em pedir socorro para outras nações, vocês começaram a pedir ajuda para as outras nações, quiseram oferecer, né, ouro para as outras nações, para comprar aliança com outras nações. Vocês começaram a cavar poços. Vocês começaram a reforçar os muros da cidade. Vocês fizeram de tudo. Só não olharam para o alto. Só não olharam para cima. Para aquele que fez com que tudo isso estivesse acontecendo. Vocês só não oraram a Deus. Vocês só não fizeram isso. E isso era o vital. Era o que vocês deveriam ter feito. E vocês não fizeram. E agora, Isaías no capítulo 24, né? Isaías já havia falado sobre o que vai acontecer com várias nações que Ezequias estava pensando em pedir ajuda, né, para Babilônia, para várias nações ali. Então agora Isaías vem e começa a falar sobre todas as nações, tá? Do capítulo 24 até o capítulo 27, como eu falei no início da aula, é considerado um período do livro de Isaías escatológico, é considerado o apocalipse do livro de Isaías. Porque do capítulo 24 até o capítulo 27 vai falar sobre o julgamento de todas as nações, de todos os povos. Seja rico, seja pobre, seja lá quem você for, você vai ser julgado por Deus. É isso que Isaías começa a dizer, tá? No capítulo 24 em diante. E é esse o sentido de Isaías. Eu já falei sobre várias nações, né? Isaías quer dizer o seguinte, eu já falei sobre várias nações que vão ser julgadas, mas agora eu quero dizer o seguinte, todos vão ser julgados. Não vai ter ninguém que não seja julgado. Quer seja o santo, quer seja o ímpio, vão ser julgados. E é nesse sentido que agora Isaías começa a falar, tá? Então agora no capítulo 24 vem um capítulo escatológico, vem um capítulo apocalíptico. Então esse capítulo, ele nos remete ao livro de Apocalipse e a toda a passagem escatológica que tem na Bíblia, tá bom? Então amém. Diz assim no versículo 1: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores, né? Então aqui Isaías fala, chega um tempo que Deus vai esvaziar a terra inteira. Deus vai deixar ela como um deserto. Deus vai transtornar a superfície dela como se fosse um terremoto. Ele vai chacoalhar a superfície da terra. E ele vai fazer com que os moradores dela saiam correndo com medo. Aqui ele está falando sobre o fim dos tempos. Ele está falando sobre esse dia, o dia do juízo de Deus, tá? Deus vai se cansar da maldade desse mundo. Deus vai se cansar e ele vai vir e julgar todo mundo. É nesse sentido que Isaías vem falando. Aí no versículo 2 diz, e o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote. Ao servo acontecerá como ao seu senhor. A serva acontecerá como com a sua senhora. Ao comprador sucederá como ao vendedor. Ao que empresta sucederá como ao que toma emprestado. Ao que dá emprestado com juros, ao que dá usura, né? Acontecerá como o que paga os juros. O que Isaías está querendo dizer? Ninguém vai poder fugir desse dia. Quando esse dia chegar e Deus vier para limpar essa terra, para passar ali o facão dele e limpar realmente essa terra, ninguém vai fugir. Quer seja rico, quer seja pobre, quer seja importante, quer seja humilde, quer seja quem for, todo mundo nesse dia será igual. É isso que Isaías está falando. Todos serão iguais.
Hoje aqui pode haver diferença entre aquele que tem mais condições financeiras e o que não tem, ao ponto dele emprestar com juros, o outro pagar, de um ter mais bens e o outro não ter bem nenhum. Mas nesse dia serão todos iguais, ninguém vai ter privilégio, serão todos iguais. E vai chegar para todo mundo esse dia. Aí no versículo 3, Isaías diz: de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque Deus disse isso. Né? Então essa terra inteira vai se esvaziar. E ela será roubada por inteiro. Não sobrará parte nenhuma dela. Tá? E o livro de Apocalipse diz isso mesmo. A gente vai ver, né, mais pra frente, quando a gente vai estudando o livro de Apocalipse. A Bíblia diz, né, que a Jesus foi dado, né, o trono de Davi. E Davi foi rei aonde? Aqui, só nessa terra, gente. Lá na Jerusalém Celestial, Davi não é rei. Davi foi rei dessa terra. E a Jesus foi prometido o trono de Davi. Então, Jesus tem que reinar nessa terra. Mas o reino dele não é daqui. O reino de Jesus é lá, Jerusalém Celestial. Lá ele é o único rei. Mas aqui ele precisa tomar o trono de Davi. Ele ainda não tomou. Ele tem que tomar. Então, quando Jesus voltar, a Bíblia diz que Jesus virá para tomar o reino dele nessa terra, que por enquanto foi usurpado por Satanás. Satanás usurpou o trono, né? E está usando aí como príncipe do mundo. Ele não é rei do mundo, é como príncipe do mundo. Ele está usando aí, né, o trono que ele usurpou, né, que era do homem. Então ele foi e usurpou. Mas esse trono já foi dado a Jesus, o trono de Davi. Então Jesus virá, né? E quando Jesus vier, a Bíblia diz que quando ele chegar aqui, né, todos os ímpios que estiverem vivendo na época aqui que Jesus voltar serão mortos, né? Com um falar dele já cairá todo mundo morto, e os urubus virão e comerão a carne deles, o corpo deles todo, né? E haverá os que não forem, né? Os que não forem maus, né? Os que não forem ruins, viverão já a primeira ressurreição. A Bíblia diz que haverá, não tem só uma ressurreição, vai ter mais de uma, né? Vai ter mais de uma ressuscitação ali. Então, haverá a primeira ressurreição. E a Bíblia diz que felizes são esses que sofrerão, que viverão essa primeira ressurreição. Então, Jesus vai ressuscitar um povo primeiro, que são os santos. A Bíblia diz que esses devem se alegrar se esses passarem pela primeira ressurreição, porque eles já estão salvos. Então esse povo vai ser ressuscitado e vai viver 1000 anos nessa terra com Jesus. A Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz que Jesus herdou o trono de Davi, então ele tem que reinar nessa terra. Ele vai precisar reinar nessa terra um tempo para que a palavra de Deus se cumpra. Então ele precisa reinar para quem? Para o povo dele. E o povo dele vai ressuscitar para ser reinado por ele, para ser o súdito dele. E todos viverão nessa terra com um rei reinando sobre todos. Por isso que eu creio realmente que a gente vai ter atividades normais, né? É engraçado quando a gente fala sobre viver uma eternidade com Cristo, viver uma eternidade com Deus. Eu já vi gente falando, que coisa chata, vai viver a eternidade inteira cantando para Deus, ficar a eternidade inteira só cantando para Jesus. Não é isso que eu vejo, né? Eu vejo a gente cantando, conversando, né? Tendo nossas atividades, se reunindo. Eu vou na casa de tal pessoa e converso com tal pessoa. Eu imagino isso pelo que a Bíblia fala, sabe? Eu vou poder sair da minha casa e ir na casa da Maria conversar com a Maria, né? E eu imagino isso. E é isso que a Bíblia diz, que a gente vai experimentar esse reino. O reino onde é um rei justo. Se eu tiver algo que pedir para esse rei, ele será justo com a minha demanda. Ele não vai ser injusto, ele vai ser justo. E vai ser um reino de paz, não haverá guerra, tá? É nesse sentido, mas é um reino. Se é um reino, é porque existe um povo ali para ser reinado, né? Existe algo para ser decidido, né? Existe algo para ser comandado. Então, se há algo para ser comandado, é porque tem vidas sendo vividas, né? Então, é isso que eu creio, que a gente vai viver
né? A gente vai viver normal, gente. Eu vou poder ir na casa do meu vizinho. Só que eu não vou ter o trabalho, por exemplo, de viver para ganhar dinheiro pro meu pão. Não vai ser nesse sentido. A Bíblia diz isso. A gente não vai precisar mais dessa loucura que a gente tem hoje, né? Da gente se desesperar porque eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Não, né? Eu creio que realmente vai ser igual Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Eu creio que a gente vai pegar ali a nossa comidinha e comer, a plantação, tudo. Eu creio que será assim. A gente vai experimentar o reino que Deus queria para nós e Adão e Eva interromperam, né? É nesse sentido. Então a Bíblia diz que Jesus virá e tomará o trono de Davi. Ele precisa reinar segundo o trono de Davi. E o trono de Davi é dessa terra. Então ele vai reinar nessa terra. Aí a Bíblia diz que quando Jesus vier, né, Jesus vai matar todos os ímpios que tiverem aqui, né, no dia que ele vier. E então a besta e o falso profeta vão estar aqui nessa terra, né, que é o anticristo, né, a besta e o falso profeta, tá? O falso profeta também é um tipo um sacerdote, a gente vai ver, né? É tipo um sacerdote que vai ter aqui, tá bom? Que vai criar a religião do anticristo, né? Então, eles vão ser lançados lá no lago de fogo e de enxofre, a Bíblia diz. E Satanás não será ainda lançado no lago de fogo e de enxofre, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vai ser preso durante o reino de Jesus. Então ele vai ser preso por 1000 anos. A Bíblia diz que ele será aprisionado por 1000 anos. E a besta e o falso profeta vão ser lançados lá no lago de fogo e de enxofre. E Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra com os santos. E esses que estiverem aqui com Jesus na primeira ressuscitação, né, na primeira ressurreição, devem se alegrar, porque eles já estão salvos. A Bíblia diz isso. Então, a gente vai viver esses 1000 anos aqui com Jesus aqui na terra, né? E então, depois dos 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto. A Bíblia diz que Satanás será solto e Satanás será solto para tentar convencer o povo dessa terra. A Bíblia deixa muito claro que Satanás não vai ser solto com um povo que já está doido, um povo que já está pervertido, né? A Bíblia diz que Satanás vai ser solto, a paz, Danilo, amém, para tentar convencer o povo que está aqui na terra, né? Num café com Bíblia a gente até falou sobre isso, né? Teve um aluno até que falou que ele já ouviu dizerem, né? Eu sei que ele até deu o exemplo de quem falou isso, eu não lembro quem foi. Ele falou que existe, eu acho que é Ellen White, não sei. Ele falou que ela diz, né, que quando a Bíblia diz isso, né, na visão dela, né, quando a Bíblia diz isso, ela diz que esse exército que vai vir, porque a Bíblia diz que Satanás vai ser solto depois desses 1000 anos, né, ele estava aprisionado, ele estava acorrentado e preso para Jesus reinar aqui tranquilamente sem ele ficar perturbando. E então, Satanás será solto depois dos 1000 anos para perturbar a terra e para tentar convencer alguns, para tentar desviar alguns, a Bíblia diz isso, né? E ele terá um exército. E o exército que estiver com Satanás vai guerrear contra o exército que está com Jesus. A Bíblia diz que tem isso, vai acontecer isso, que é o Armagedon, vai acontecer essa guerra entre o exército de Satanás e o exército de Jesus. E esse aluno ainda falou assim, a Ellen White, né, no Café com Bíblia, né, a gente conversou, e ele falou, a Ellen White fala, né, que ela acredita que o exército que vai vir com Satanás, o exército que... peraí, gente, que meu celular aqui do Meet, ele fica doido. Ele fica mexendo sozinho, deixa eu só arrumar aqui. Voltou. A Ellen White fala que o exército que vai vir com Satanás são os que já morreram. Aí ela ainda dá o exemplo de que, por exemplo, faria parte desse exército que vai vir com Satanás Hitler, sabe essas figuras loucas que passaram, né, demoníacas, né, essas figuras assustadoras, né, que passaram aqui pelo mundo. Na visão dela, essas figuras seriam ressuscitadas e então fariam parte do exército de Satanás. Mas, a meu ver, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o exército de Satanás vai ser um exército de almas. A Bíblia não diz isso, porque eles já estão mortos. A Bíblia diz que é o exército de vivos. De vivos.
E isso, gente, é indecifrável, eu não sei. Existem coisas na palavra de Deus que estão ocultas, a gente não sabe, só quando chegar o dia para saber, né? Porque eu não sei, né? Eu não sei se nesses 1000 anos as pessoas vão poder ter filhos, eu não sei, não dá para entender o que vai acontecer, né? Porque essas pessoas que ressuscitarem não podem ser corrompidas. Isso é muito claro que a Bíblia diz. Felizes aqueles que sofrerem a primeira ressurreição, porque eles já estão salvos. Não vão poder ser corrompidos. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Satanás será solto depois dos 1000 anos e ele vai tentar corromper algumas pessoas e ele vai criar um exército para lutar contra o exército de Deus, né? Então haverá um exército. Que exército é esse? Não é um exército de alma, é um exército realmente físico que vai lutar com o povo de Deus que veio aqui fisicamente. O povo de Deus não vai ressuscitar somente em espírito, ficar andando aqui em espírito. Não, gente, a gente vai ter um corpo, né? A Bíblia diz isso. Então é algo bem assim, é difícil, né, da gente saber, né? É bem complicado pra gente analisar isso, tá? Mas a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso, né? Que Jesus virá 1000 anos, vai reinar aqui com os santos. Satanás, eu vou chegar onde eu queria, né? Eu falei tanto sobre isso que eu até esqueci. Aí diz, né, a Bíblia, que Satanás será solto depois dos 1000 anos e o exército de Satanás vai guerrear. Gente, a rinite tá fogo. O exército de Satanás vai guerrear contra o exército de Deus e o exército de Deus, é claro, o exército de Jesus vai vencer, né? E então Satanás será derrotado de uma vez por todas. Aí neste momento a Bíblia diz que Jesus pegará o seu povo e levará para uma nova terra. E Satanás e o exército dele. Ai, gente, desculpa. E Satanás e o exército dele, né? Arderá no lago de fogo e de enxofre, e essa terra aqui queimará. Essa terra aqui será totalmente destruída. A Bíblia diz isso, que essa terra aqui que a gente habita hoje, depois disso, que Satanás foi destruída, ela vai ser destruída também, né? E é isso que tá falando aqui no versículo 3. Eita, gente, tá fogo. E é isso que tá dizendo aqui no versículo 3, tá? Que a terra vai ser esvaziada e vai ser toda roubada, né? Porque Deus disse isso, né? Vai ser toda saqueada. Porque Deus disse isso, né? Então Deus levará os seus para a terra onde só Jesus reina. Aí na outra terra, Jesus não está cumprindo o trono de Davi, porque o trono de Davi é só dessa terra. Lá na outra terra é o trono que ele herdou de Deus, do próprio Deus, né? Então no versículo 4 diz: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra, né? E por causa disso, né, a Bíblia vai dizer aqui que por causa desse pecado, né, todo da terra, por causa do pecado do homem, a terra está murchando. A terra está sendo destruída por causa do pecado do homem. A terra chora, porque ela vai ter que sofrer, vai ter que ser destruída por causa do pecado do homem. O mundo vai se enfraquecendo e vai se murchando cada vez mais. Ele vai chegando cada vez mais perto do fim dele, né? E enquanto isso, os que são os mais altos do povo da terra também vão enfraquecendo, né? Por conta do pecado do homem. É isso que está dizendo aqui. Aí no versículo 5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Aqui, no versículo 5, Isaías é muito claro, e tudo isso está acontecendo por culpa do homem. Porque o homem pecou. É isso que ele está falando. E são todos pecadores. Ele diz aqui a mesma coisa que no Novo Testamento é dito, se eu não me engano, por Paulo, né? Todos são culpados por pecado, né? Porque há um momento ali na história que o povo acha que, não, só os gentios são culpados pelo pecado, né? A gente não, os judeus não. E então Paulo diz, todos nós somos culpados pelo pecado. Todos nós temos pecado. Todos nós. Não há quem não tenha. Todos nós somos culpados pelo pecado. E é isso que ele está falando aqui no versículo 5. Na verdade, a terra está sendo destruída dessa forma e chora e lamenta porque o fim dela tem chegado, né? Por causa da contaminação em que ela se encontra por conta daqueles que moram nela. Todos são pecadores. E o próprio pecado é que está levando a terra a ser destruída. E ela lamenta por isso. E aqui diz, né? Por que todos são pecadores? Por que o povo, né, peca? Porque todos têm transgredido as leis de Deus. Em algum ponto.
a lei de Deus tem sido transgredida. Até o próprio Senhor Jesus disse, né, quando ele veio para cá, ele falou, até o pensar é pecado. Então, ainda que a pessoa viva uma vida sem nunca ter efetuado ali uma ação em pecado, se ela pensou, ela pecou. O Senhor Jesus diz isso. Você pode nunca ter cometido adultério, mas se um dia passou pela sua cabeça o cometer o adultério, o desejar um outro homem, o desejar outra mulher que não a sua, você pecou. E aí está dizendo aqui, todos pecaram porque todos transgrediram a lei. A Bíblia diz, né, que só Jesus cumpriu a lei. Ninguém mais conseguiu cumprir a lei, só Jesus. E por isso a lei termina nele, porque nenhum homem conseguiu nem consegue cumprir a lei. Mas em Cristo nós cumprimos a lei, porque ele cumpriu. Então, através dele, eu consigo cumprir a lei, né? Mudar os estatutos e quebrar a aliança eterna, né? Então, além de não cumprir a lei, do povo transgredir a lei, né? Deus fala para não fazer tal coisa, além da pessoa fazer o que Deus está falando para não fazer, as pessoas têm mudado a palavra dele. Tem mudado o que ele disse. Aqui diz. E aqui diz, e quebrado a aliança que um dia fizeram com ele. Então, no versículo 6 diz, por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Né? Aqui então está dizendo que por causa disso há essa maldição sobre essa terra, que ela vai ser destruída, por causa do pecado do homem. Que essa terra está condenada a ser destruída, né? Quando Satanás for ali aniquilado, né? Então aqui diz, né? E os que habitam nela estão desolados. Por isso, os que moram nela sofrem tanto. Por isso, os que moram nela estão tão apavorados, tão desesperados, com uma vida tão difícil. Por causa disso. Por causa do pecado de todo mundo. Então, por isso que a vida é tão difícil. Por isso que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? É isso que está dizendo aqui. Por isso são queimados os moradores da terra, né? Por isso, por causa de tanto pecado, por causa de tanta coisa ruim, é que Deus tem enviado tanto julgamento e tanta gente tem sofrido. E a verdade é que tem sido poucos os que passam tranquilamente. Por isso, por causa desse pecado todo, por causa desse absurdo todo. Aí então no versículo 7, Isaías diz, pranteia o mosto, enfraquece a vide e suspiram todos os alegres de coração, né? Então chora, aqui tá dizendo que chora o vinho, não é vinho, o suco de uva fresco, sabe? O mosto, ele é usado para se referir ao suco de uva que não fermentou, não virou álcool, tá? Então é aquele bem novinho, né? Então aquele fresco. E tá dizendo que o mosto chora por causa disso. Enfraquece a vide, né? Então a plantação de uvas se enfraquece por causa disso. E suspiram todos os alegres de coração. E aqueles, né, que têm o coração, né, alegre, aqueles que têm o coração com alegria, eles se entristecem por causa disso. A gente lembra, no livro de Oséias, Deus fala sobre cada um de nós como a plantação dele, né? Deus fala, é o seguinte, eu fiz uma plantação, eu tinha uma vide, e eu cuidei muito bem da minha vide. E eu regava, eu fiz tudo que eu pude pela minha vide. Mas a minha vide começou a produzir erva daninha. A minha vide começou a produzir uvas amargas. A minha vide começou a produzir coisas que não era para ela produzir. Porque eu a amei, eu cuidei dela. Mas ela não produziu o que eu queria que ela produzisse. E ela passou a ser amarga ao meu paladar. Quando eu ia lá experimentar a uva que eu plantei, ela não tinha um bom gosto. E me dava vontade de vomitar, né? E no livro de Oséias, Deus fala sobre isso com relação a gente. Nós somos a uva que ele experimenta e dá vontade de vomitar. Ele fala nesse sentido, né? E ele é o seguinte, agora eu cansei. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou cortar. Essa uva não serve para nada, essa vinha não serve para nada. Ou uva ruim, então eu vou cortar fora, eu não quero mais, né? E é nesse sentido aqui que Isaías está falando, né? Ele está falando além da terra. Ele está falando além, né, da plantação que a gente come.
Ele está falando sobre Deus, né? Ele está falando, pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspiram todos os alegres de coração. A terra lamenta, né? A terra já não produz o que ela deveria produzir, e nós também não. Nós não produzimos o que nós deveríamos produzir, segundo o que Deus fez por nós, segundo o que Deus, né, ali se esforçou, né, ao nos plantar. E a gente não produz o suficiente. Então aqui no versículo 8 diz: cessa o folguedo dos tamborins, acaba o ruído dos que exultam e cessa a alegria da harpa, né? Já não se ouve mais um barulho de festa, já não há mais alegria. É isso que está dizendo aqui. Já não se ouve mais barulho de tamborins. Já não se ouve mais os gritos de alegria. Não, já não se ouve mais a harpa tocando. Não se cantará, aqui está falando sobre o dia do juízo, né? Porque é um dia triste, a Bíblia sempre diz isso, né? Porque se anseia pelo dia do juízo, vai ser um dia triste, não é um dia bom, não. Porque vai ser aterrorizante ver o que Deus vai fazer com os ímpios. Vai ser aterrorizante ver o que Deus vai fazer, porque Deus vai vir em ira. A gente sempre está pensando em Deus em amor. Né? Ah, Deus vai vir em amor. Não, Deus vai vir em ira. Deus vai vir em ira. A Bíblia diz isso, vai ser o grande dia da ira dele. Quando a gente pensa em dia do juízo, a gente pensa, é o dia do amor. Não, é o dia da ira dele. E vai ser aterrorizante isso. Aí no versículo 8, então, diz isso, né? Que já não se ouve mais os gritos de alegria, já não se ouve mais a festa, né? Não se cantará enquanto se bebe vinho mais. A bebida forte será amarga para aqueles que a ingerirem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam e ninguém mais pode entrar. Neste momento, né, toda a cidade vai estar vazia, quebrada, né? Ninguém mais pode entrar em casa nenhum para correr, para se esconder. Eu imagino aqui um cenário, a gente lembra que Isaías está falando com o povo, já prevendo para um povo a destruição do reino de Israel, certo? Mas isso aponta para Cristo. A gente lembra que Jesus Cristo um dia disse, a Bíblia inteira fala acerca de mim, né? O Antigo Testamento inteiro fala acerca de mim. Jesus disse isso. Então eu creio sinceramente que isso aponta, né? Quando a gente para pensar sobre o lago de fogo e de enxofre, sobre o inferno, que diz, né, que Satanás vai ser lançado e os ímpios serão lançados ali também, eu creio, pelo jeito que a Bíblia fala, que é aqui, nessa terra, né? Porque diz que essa terra vai ser destruída. E eu creio que seja aqui essa própria terra vai ser essa destruição, né? E é isso que está falando, as pessoas vão correr para suas, tentando achar suas casas, só que não vai ter mais casa. Não vai, ninguém mais vai poder entrar. Você não vai poder mais se esconder. E é isso que a Bíblia diz, né? As pessoas vão desejar beber, né? Não beber água, porque nem isso vai poder, mas o absurdo vai ser tão grande, o terror vai ser tão grande no lago de fogo de enxofre, que eles vão desejar pegar apenas água e molhar o lábio por fora, né? Eu até falei para vocês, teve uma tia minha que ela faleceu, ela não podia beber água e ela tava no leito e ela falava, ai, molha um pouco a minha boca. Aí tinha que vir com uma gaze e molhar assim. E ela desejava que molhasse só a boca dela. E a Bíblia diz que lá nesse lago de fogo de enxofre, as pessoas que lá estiverem vão desejar isso e nem isso não vão ter. E é nesse sentido aqui que Isaías está falando mesmo. Então aqui ele diz no versículo 11, um clamor angustioso por causa do vinho ressoa nas cidades. Toda a alegria se apagou e o deleite da terra foi banido, né? Então aqui está dizendo que agora, né, tudo que eles tinham de bom, eles não usaram como deveriam enquanto viveram aqui nessa terra. Eles abusaram dessa terra, abusaram de tudo que Deus deu. E agora, neste lugar, eles desejarão o mais simples da terra e não terão mais. E lembra bastante isso que eu falei, né? Da água. E é isso que está dizendo aqui. Eles vão ficar angustiados desejando vinho e não vai ter. E antes se embriagavam e não respeitavam a terra, não respeitavam a Deus e vão desejar muito. E toda a alegria antes que eles viviam se apagou. Já não fazem mais festa nesse lugar. E realmente não vão fazer, né? E o deleite da terra foi banido. E toda a alegria sobre a terra foi banida. Não vai existir mais alegria nessa terra.
Então eu creio realmente que aqui está falando, né, que o inferno vai ser aqui. Então eu creio realmente que aqui vai ser o próprio tormento, né? O tormento eterno ali. Eu acho que vai ser aqui nessa própria terra. Aí no versículo 12 então diz: na cidade agora só ficou desolação. Não tem mais alegria, só é destruição, só é tristeza, só é terror, né? E o que antes era a porta, agora foi reduzido a ruínas. Versículo 13: assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita, assim também em todos os países do mundo poucas pessoas ficarão com vidas, né? Então aqui Isaías está falando sobre um julgamento imediato sobre o povo, esse povo que desobedece a Deus por causa disso, por não obedecerem à lei de Deus, não obedecerem a Ele, não crerem nele, né? A gente lembra que a gente estava falando aqui, né? Isaías está preocupado com o povo que deixou de obedecer a Deus. Isaías está preocupado com o povo que deixou de crer em Deus, né? E é um povo que está tentando fazer aliança com outras nações para se proteger da Assíria. E é isso que Isaías está falando, né? Que ainda que desse certo a aliança que eles estão fazendo, né? Ainda que eles se protegessem da Assíria, um dia o julgamento vai chegar e não vai ser bom. E vai ser bem ruim, é nesse sentido, né? Mas isso também aponta, é claro, para o Apocalipse, para a volta de Jesus, né? Tá? Então aqui diz isso, que tem muita gente, mas poucos serão salvos. É nesse sentido, né? Tem muitos. A colheita seria grande se fosse considerar tudo que tem. Mas quando se faz o corte, vai ver que na verdade sobra pouco. E é isso que está falando, né? Quando fizer o corte, infelizmente, na verdade, vai sobrar pouco. Versículo 14. Estes alçarão a sua voz, né? Na verdade, a Bíblia diz, né, que Deus está deixando a volta de Cristo, né, prolongada, demorando para ele voltar, porque Deus quer salvar o maior número de pessoas. Então imagina, se são poucas pessoas que vão ser salvas a cada geração, porque o corte vai ser feio, né? Então é esse o intuito de Deus, de salvar o máximo possível. Entende muito, gente. Porque realmente a gente para pensar, não sei quantos mil anos, né? Não sei quantos tempos aí para a pessoa ser salva, e depois a gente vai ver, não é tanto assim que vai ser salva. E é isso que Deus sabe. Então, por Deus saber disso, Deus deixa um tempo bem longo. Porque imagina, senão aí vai viver na eternidade com Cristo só 15 pessoas, né? Só 20 pessoas, só 100 pessoas, né? Então, não. Então, ele quer deixar bastante tempo para que bastante gente seja salva. E isso considerando que poucas serão a cada geração, né? Pelo que diz aqui. E é verdade, pelo que a gente vê, né? Poucas serão salvas a cada geração. Então, no versículo 14 diz: estes sim, estes que forem salvos, estes que chegarem até lá, estes sim, levantarão as suas vozes e cantarão. Cantarão com alegria, por causa da glória de Deus. E eles vão cantar com tanta alegria desde o mar, desde todo lugar que eles estiverem. Esses que conseguirem cantarão de alegria, porque o negócio vai ser difícil. É nesse sentido que Isaías está falando. Esses vão ficar felizes. Por isso, no versículo 15, por isso glorificai ao Senhor no Oriente e nas ilhas do mar o nome do Senhor, Deus de Israel. Por isso, vocês todos, né? Até vocês que estão longe do Oriente, vocês que estão na Espanha, vocês estão em todo lugar, vocês devem glorificar Deus, porque Deus vai salvar alguns. E Deus vai dar a esses que forem salvos uma nova chance, vai ser dada alegria para esses e a experimentação do justo, do que é justo. E é isso que ele diz aqui. Por isso, glorifiquem a Deus em todos os lugares. No versículo 16, dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo, né? Olha que legal. Dos lugares mais distantes do mundo, as pessoas que forem salvas virão glorificando que Ele é justo. Justiça, enfim, foi feita. É aquilo que a gente anseia, né? Não vejo a hora da justiça ser feita. Nesse dia, todos glorificarão a Ele, porque a justiça foi feita. Mas, Isaías disse,
Mas Isaías fala: ai de mim, que desgraça é essa que está acontecendo aqui? Lembra? Isaías está falando tudo isso, que aquele que crê, aquele que obedecer, aquele que buscar, vai ter sua recompensa, vai valer a pena, vai cantar de alegria. E aqueles que insistem em desobedecer, não vai valer a pena, a recompensa deles não vai ser boa. Nunca mais. Eles podem passar essa vida aqui inteira em festa, em alegria, em orgia, em seja lá o que for. A próxima não vai ter. A alegria foi banida. Você não pode, você não vai conseguir se alegrar. E ainda que bebesse o vinho, diz na próxima, ainda que você quisesse fazer alguma coisa, teria um gosto amargo. Ainda que você pudesse, teria um gosto ruim. E é isso que Isaías fala: poxa, eu tô falando tudo isso, mas eu tô triste. Porque o meu povo hoje, Isaías está falando, tá do lado de lá. Não tá do lado dos salvos. Por isso que ele fala: mas eu digo, ai de mim, ai do meu povo, ai que desgraça é essa que esse meu povo tá. Eles estão do lado dos ímpios. Eu já não aguento mais. E Isaías fala: por todos os lugares em que eu olho, só há traidores, só há mentirosos. E por mais que eu diga, eles continuam mentindo, eles continuam traindo, continuam sendo infiéis, continuam sendo falsos. Ai, é uma desgraça, porque aqui esse povo não vai experimentar isso que eu estou falando, né? Nesse sentido que ele fala. Então, no versículo 17, ele fala que não é possível fugir desse juízo. E ele diz assim: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Ó, você não tem noção, você que vive nessa terra, ou já viveu, né? Você não tem noção. O temor e a cova e o laço vem sobre ti. Você não tem ideia. Quando vier o dia, você vai ficar aterrorizado e o dia vai vir. E o laço está sobre ti, porque Deus vai chegar daquele jeito. Ele só não vai dar o que a gente merece se a misericórdia dele for aplicada por causa de Jesus. Né? Porque misericórdia é não receber aquilo que nós temos direito. Mas é em Jesus que nós encontramos a graça e a misericórdia. Se é em Jesus nós vamos receber o que a gente merece. A Bíblia diz isso. E é isso que ele fala aqui. Ai, do povo da terra, porque vão receber a cova, vão receber a morte, vão receber o laço, vão receber aquilo que merece e vão ficar aterrorizados. Ai de vocês não estão entendendo. Versículo 18. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Caramba. Tá falando, ai daquele que tentar fugir da voz do temor. Ai daquele que tentar fugir da voz de Deus. Esse vai cair direto numa cova. Esse vai ser morto direto. E se você tentar fugir da morte, o laço vai te prender. Não tem pra onde fugir. Você vai ser julgado. Porque as janelas do céu estão abertas. Porque Deus abriu as janelas dos céus e resolveu descer. Não tem como fugir dele. E os fundamentos da terra tremem. Até a própria terra está com medo. Até a própria terra está tremendo de medo de Deus, porque Deus abriu o céu e veio julgar. Aí no versículo 19 diz: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. Né? A terra está abalada, porque Deus chegou para julgar. A terra tá louca, tá rompida, já era. Versículo 20, né? A Bíblia diz... Ih, saiu aqui. A Bíblia diz, né, que Jesus virá a primeira... quando ele vem já primeiro... peraí que eu saí aqui. Quando ele vem
né? Ele vem, ele não vai vir julgar já. Ele vem, os ímpios que estiverem vivos na terra vão morrer, né? Ele vai matar os ímpios que estiverem vivos e vai ressuscitar os santos. A Bíblia diz isso. E ele vai ficar 1000 anos aqui na terra, tá? Vai ter a primeira ressuscitação. É essa. A Bíblia diz que são 2 ressuscitações, 2 ressurreições. A primeira é essa, onde os santos ressuscitarão para viver os 1000 anos com Jesus na terra. E então haverá a segunda. A Bíblia diz que quando Satanás for solto, né, ele vai tentar ali lutar com o exército de Deus, vai perder, né, e vai ser lançado lá no lago de fogo de enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam. E então Jesus ressuscitará a segunda leva. Aí Jesus vai ressuscitar todo mundo. E então, nessa segunda ressurreição, virão os ímpios também. A Bíblia diz isso. Aí sim Jesus vai pegar, abrir o livro ali da vida e vai julgar cada um segundo o que cada um fez. É isso que a Bíblia diz. E os ímpios serão lançados lá no lago de fogo e de enxofre. E essa terra será destruída e Jesus vai subir com o seu povo para a terra que ele preparou, no lugar onde é o reino dele. Ele é o rei, né? E é isso que a Bíblia diz. E então, no versículo... Onde foi que eu parei que meu negócio tinha saído aqui? Deixa eu ver, gente. Aqui, no versículo 20, né? A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como uma tenda à noite. Sua transgressão pesa sobre ela e cairá, e ela não mais se levantará. A terra treme, a terra tem medo, porque ela sabe que sobre ela também há julgamento. Ela vai ser destruída por culpa do homem. E ela morre de medo, está dizendo. Porque ela sabe que o fim dela também não é bom. E o fim dela não é bom por causa da transgressão do homem, por culpa do homem. Que o homem pecou sobre ela e tornou ela suja, tornou ela imunda. Né? O homem tornou imunda a terra e ela vai ser destruída por culpa do homem. E ela não mais vai se levantar. Aqui engraçado que diz assim, ela não diz que ela não vai mais existir, diz que ela não mais se levantará como terra, ou seja, ela vai continuar existindo. E isso vai de acordo com o que o livro de Apocalipse fala, né? O livro de Apocalipse fala que Satanás, a besta, o falso profeta, os ímpios vão ser lançados num lago de fogo e de enxofre e lá eles queimarão eternamente. E se ouvirá os gemidos eternos ali, com ranger de dentes, e de dia e de noite, e a todo dia, a todo instante, e aquilo vai sendo repetido ali, né? E é isso que está dizendo aqui, né? A terra não se levantará mais, mas a terra existe. Mas ela não será mais terra. Ela será uma outra coisa. Né? Totalmente diferente do que um dia ela foi. Aí no versículo 21 diz: e será que naquele dia, deixa eu ver se eu pulei, não, acho que não, né? Não. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, uau, e os reis da terra sobre a terra, uau. Aqui está falando que Deus vai castigar o exército celestial. Ele está dizendo aqui. E nesse dia, quando chegar o dia do julgamento, que não é, gente, antes dos 1000 anos, né? A gente lembra, acabei de explicar. Jesus vem, ressuscita a primeira leva, que são os que devem ficar alegres porque esses já estão salvos, né? Então, essa primeira leva de salvos devem ficar alegres e viver os 1000 anos aqui com Jesus. Então, tem a segunda ressurreição, que é a dos ímpios, a dos que vão começar a ser julgados ali. Ai, nosso Instagram tá sempre dando problema. O Instagram parou aqui, gente. Tem que dar um jeito. É a segunda aula que eu não consigo transmitir pelo Instagram. Então, né? Aqui diz né? Diz que nesse dia Deus vai castigar os exércitos do alto nas alturas. Deus vai castigar os seres celestiais. Tá falando sobre Satanás e o reino dele. Deus vai castigar nesse dia, tá dizendo. E não só eles. Deus também vai castigar o povo da terra.
Ele está dizendo, Deus vai castigar os do céu e os da terra nesse dia, né? Então coincide com o que diz lá no Apocalipse. Versículo 22. E serão ajuntados como presos. Serão ajuntados. Deixa eu desligar aqui. E serão ajuntados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. E então outra vez serão castigados depois de muitos dias. Aqui a Bíblia está dizendo, Isaías está falando que o exército dos céus que será castigado, junto com o da terra, o povo da terra que vai ser castigado, eles vão ser colocados numa prisão, né? Quando ele fala masmorra, não é literalmente uma masmorra, mas o que uma masmorra é? Uma masmorra é um lugar que você não pode fugir. Você não tem como fugir, você não tem como sair dali. Não é uma prisão que você pode escapar e fugir. Ele está dizendo. Eles vão ser colocados numa prisão que eles não vão poder fugir. E lá eles vão ficar presos, encarcerados. E eles vão ser castigados depois de muitos dias. E então serão castigados outra vez. É no sentido de que o castigo não vai acabar. Vão ficar sendo castigados. É nesse sentido que está sendo falado aqui. Que dá certinho com o livro de Apocalipse, né? Aí no versículo 23 diz, né? Para terminar a aula de hoje, amém, glória a Deus, que a rinite aqui tá fogo. Então no versículo 23 diz: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Diante dos seus anciãos haverá glória. Que lindo. Gente, está falando sobre essa terra. Está falando assim, no dia em que Jesus vier e reinar sobre essa terra, no Monte Sião, lá em Jerusalém, a lua que vai iluminar essa terra, né? E o sol que vai iluminar essa terra, porque assim, gente, vai continuar, a lua vai continuar iluminando essa terra, o sol vai continuar iluminando essa terra, a gente vai continuar nessa terra, normal, do jeito que essa terra é. Com a diferença que não vai ter mais roubo, não vai ter mais morte, vai ser paz, tranquilidade, não vai ter nenhum ímpio aqui andando na rua, né? Você vai poder dormir com a porta da sua casa aberta que não vai ser invadida. É nesse sentido, né? Então aqui diz que quando isso acontecer, né, a lua, a noite vai escurecer, isso tá falando, a noite vai escurecer, a lua vai vir à noite. Qual é hoje, né? A gente vai ter sol, vai ter lua, vai ter sol, vai ter lua. Neste mundo aqui, vai continuar como é. Com a diferença que Jesus que vai estar reinando, qualquer coisa que você queira ali, que Jesus julgue, que Jesus fale, que Jesus resolva, você vai lá para Jesus, Jesus é o rei, você vai levar para ele a causa e ele vai decidir justa, de forma justa. Mas não vai haver confusão. Não vai haver confusão, guerra, briga, ninguém vai matar ninguém. Não. Mas as questões que precisarem ser decididas, Jesus vai decidir de forma justa. Então aqui diz que quando isso acontecer, a lua vai estar olhando e iluminando essa terra e ela vai ficar confusa. Vai falar, caramba, mas tá todo mundo bem lá embaixo? Jesus tá julgando ali em Sião e tá todo mundo bem, não tem nenhum problema, não tem nenhuma guerra, né? Aí ela vai ficar confusa, a lua iluminando essa terra. E diz que o sol também. O sol também vai ficar confuso. Quando o sol iluminar aqui a terra, o sol vai ficar lá de cima, né? No termo poético, né? Ele tá querendo dizer, né? Que até o sol e a lua que iluminam essa terra vão se confundir, vão ficar confusos. Caramba, agora tá tudo bem aí nessa terra, né? O que aconteceu aí, né? E é nesse sentido, enquanto Jesus reinar no Monte Sião. Mas o reino dele não é daqui. O reino dele não é esse. Ele vai reinar aqui só para cumprir o que Deus disse, que o trono de Davi seria dado a ele. Então, se ele tem que tomar o trono de Davi, ele tem que reinar nessa terra. Então, ele vai reinar nessa terra por um período e depois nós seremos levados ao reino dele. Porque o reino dele não é daqui. Então, nós iremos para o reino dele, cujo rei é somente ele. Não houve outro antes, nem depois. É só ele. E a gente vai para essa nova terra. E nessa nova terra que a gente vai, não seremos iluminados pela lua e nem pelo sol. A Bíblia diz que a gente vai ser iluminado pela própria glória de Deus. O próprio Deus vai iluminar esse lugar que foi reservado pra gente. E a Bíblia diz que nesse outro lugar, né, que é onde é o reino de Jesus, verdadeiro, né? Aqui o reino de Jesus, o reino dele é de outro lugar. Nesse lugar, as ruas são feitas de ouro. A gente vai andar em ruas de ouro,
Não vamos precisar de luz elétrica, né? Nem da luz do sol. Nós vamos ter a própria luz de Deus nos iluminando. Glória a Deus, né? Amém. E amém, gente. Então, segunda-feira a gente vai falar sobre Isaías 25, tá? Amém. Domingo agora a gente tem café com Bíblia, né? A gente tem café com Bíblia. O tema escolhido foi o fruto do Espírito Santo. O tema escolhido foi o fruto do Espírito Santo, tá? Aí a gente vai falar domingo sobre o fruto do Espírito Santo. Eu mandei os capítulos, os versículos certinho, para vocês poderem dar uma lida, estudar, pra gente falar, tá bom? Sobre esse tema no domingo, o fruto do Espírito Santo, né? Então amém, gente. Deus abençoe a todos, amém. Graças a Deus deu certo. Com a rinite aí, mas foi. Glória a Deus. Eu vou desconectar aqui o Facebook, né? Eu vou ver depois pra resolver o Instagram, segunda aula, que eu não consigo dar lá. Mas amém, vai dar certo. Gente, Deus abençoe a todos. Bom descanso, amém, viu?